Olá, tudo bem? Meu nome é Sueli Andrade, atendendo a pedidos aí das amigas. Elas me pediram assim a hortênsia com as florzinhas assim um pouquinho mais pontudinha, não tão redondinhas, né? Como a gente tem o estêncil Suzero 71, que o pessoal ama aquele estêncil e ele realmente é muito bom, muito prático. Esse daqui, eu já fiz ele montando o ramo da hortênsia. Então, ele tem o galho, algumas folhas, tem os negativos das folhas apenas, para que você possa ir aumentando, né, o seu ramo. Eu já adiantei essas duas para vocês estarem vendo e fiz o teste. O pessoal gostou bastante. E agora eu vou dar sequência nessa daqui, né? Para que eu possa estar explicando para vocês o meu modo de fazê-las. Claro que algumas amigas vão conseguir fazer de um outro modo, partindo da cor clara, partindo da cor média, eu vou partir da cor escura. E assim, o que eu gostaria é vocês irem mostrando pra gente o modo, filmar também, sabe? Quem filma, quem tem o seu canal no YouTube, fazer diferente, ou fazer igual, ou fazer de outra cor, e estarem divulgando também novas técnicas, né? Para que a gente vá aperfeiçoando juntas. Tá bom? Fica aí meu recado. Então, vamos lá, vamos pintar. Esse aqui, então, é o estêncil Su 60. Eu vou deixar aí depois no rodapé do vídeo o site, o WhatsApp, para que vocês possam estar entrando em contato. Então, eu vou usar um pituá largo, pode ser condor, pode ser tigre, o que vocês estiverem acostumadas. Posicionar aqui o meu estêncil. Vou colocar um fundo primeiro nessa folha. Sempre gosto de fazer uma folhinha, né? Eu coloquei ali, eu hidratei, tá? O meu pituá na água, tirei o excesso. Então, eu tô descendo o erva verde, erva doce, e tô subindo da ponta da folha para baixo, né? E subindo o verde musgo. Vou lavar, só para tirar o excesso da tinta. Vou estar usando o azul cobalto, azul turquesa, né? Azul que vocês tenham mais ou menos numa tonalidade média. Não é o azul marinho, não é o petróleo, né? Então, esse daqui é o cobalto. Eu vou estar iniciando por ele, por quê? Para que o fundo da minha hortência fique primeiro na cor escura, para depois eu vir trazendo as hortênsias claras. Então, eu vou descarregar no meio da hortênsia bastante quantidade de tinta, né? Uma quantidade aí razoável. Depois que eu descarreguei, eu vou girando, cobrindo todas as florzinhas. Pode ser bastante tinta, tá? Porque nós vamos fazer um borrão mesmo, né? Como se a gente fosse fazer aquelas hortênsias, por exemplo, do estêncil Su 71, que a gente faz um fundo, né? Uma bola primeiro, para depois tirar as florzinhas. Como esse daqui não tem esse vazado, porque cada hortênsia aqui o modelinho é um diferente do outro, tá? Então, a gente tem que trabalhar direto as florzinhas. Agora, eu vou retirar o estêncil.
com o pituá ainda, tá? Sujinho de tinta e a minha tinta úmida das florzinhas, eu vou unir elas, só que por mais que a gente queira, não vai tirar o contorno que nós já fizemos, né? Com o estêncil, o fundinho das florzinhas, elas vão permanecer. Mas a gente tem que deixar escurinho para que tire as florzinhas venham saindo, né, as primeiras. Quando eu faço isso aqui, eu dou uma leve umedecida com água ou com o diluente, tiro o excesso num paninho, olha, e pode esparramar um pouquinho mais, deixar principalmente nesse meio das florzinhas bem preenchido com o azul mais fortinho. Aqui eu posso sair fora, porque vai ter um fundo, né, olha. Então, eu já venho escorregando esse meu azul pra fora. Vou umedecer mais uma vez. E vou desmanchar as minhas florzinhas. Aqui são os negativos, né, das folhinhas. Eu vou aproveitar e vou fazer esse fundo, olha, acompanhando, assim a gente já vai deixando pronto, né? Então, eu vou aproveitar que eu tenho aqui o meu azul, olha, que eu já saí com ele pra fora. Eu vou pegar cinza e vou trabalhar junto. Vou aproveitar esse negativo da folha, olha, eu vou fazer o contorno. Eles deixam a gente fazer um fundo bem perfeito, né? Aqui em movimentos circulares, próximo aqui das folhas, um pouquinho mais escuro. Geralmente eu faço de cinza, de verde, porque as florzinhas, né, são branquinhas, azulzinhas, então elas têm que sobressair no fundo. Vou pegar um pouquinho aqui do verde erva doce, olha. E na divisa entre o cinza, olha, e o erva doce, eu vou amenizando esse contorno, né? Posso pegar o erva doce, um pouquinho do cinza que tá aqui no meu pratinho, olha. E vou tirar essa divisão que ficou a hora que eu vim com o cinza. A gente vai conseguindo dar, assim, um fundo mais aquarelado, né? Prontinho. Um pouquinho de azul marinho. Agora é mesmo só uma isquinha. Eu vou escurecer a hortênsia próximo aqui das folhas. Vou pegar meu molde e vou, olha, a hortênsia, ela vai estar aqui assim, né? Eu vou só sair com ele assim um pouquinho, olha, e vou fazer umas folhinhas. Tirar esse contorno delas parada, posso até aumentar um pouquinho. Fazer umas folhinhas que vão ficar lá atrás. Pode ser de uma em uma, pode pegar assim um trechinho assim, olha, e fazer. Dá assim, tirar um pouco esse formato redondo, né? Ó.
Agora eu vou posicionar novamente o meu stencil. Tem uma parada no vídeo, gente, e não filmou essa parte aqui. Não filmou um passo atrás, eu vou repetir, tá bom? Então, eu posicionei novamente o meu stencil. E com o azul hortênsia, eu clareei mais essas que estão aqui na frente, que a minha luz vem vindo nessa direção. Essas aqui estão tudo mais clarinhas. Então, as mais clarinhas vão ser nessa área aqui. Então, com o azul hortênsia, vou clarear mais essas aqui. Ó, o molde tá no lugar certinho, tá? Tá indo por cima da que nós fizemos azul. Ficou mais clarinhas, né? Aí, pra mim trabalhar as florzinhas, eu achei mais fácil eu pegar um branquinho e marcar o miolinho das principais, olha. As que eu vejo que estão aqui por cima. São as principais, né, hortênsia. Pode, se entender elas, não precisa marcar, tá? É um modo, assim, que eu achei que ficasse mais fácil, né? Agora, eu coloco meu molde novamente. Esse meu branco aqui, ele tem branco, metade do vidro de diluente e metade do vidro de aquarela silk. Então, ele fica um branco, assim, mais ralinho, né? E não, assim, tão forte, né? Grosso, ele fica um branco mais molinho. Esse daqui é o pincel 421 da Condor, número 4. Pode ser o pincel amarelo, o pincel que vocês estiverem acostumados. Nós vamos pegar essa parte que foi clareada aqui com azul hortênsia e nós vamos colocar o branquinho na ponta da pétala e clarear todas as hortênsias. Como eu marquei o miolinho, eu sei quais que estão mais em evidência, né? Que são as principais hortênsias. Então, é elas que eu vou, tá? Com o branco agora, da ponta para o centro. Não precisa cobrir a pétala, não. Pode deixar um pouquinho do azul aparecendo próximo do miolo. É mais mesmo a ponta da pétala. Aí, com bastante paciência. Vai fazendo bem devagar, pétala por pétala, tá? Como já estão encaixadas as florzinhas, né? Elas vão tomando forma, né? Onde é claridade e onde é a sombra. Se o branquinho de vocês estiver muito grosso, né? O que vocês podem fazer é ir na aguinha ou no diluente, hidratar e voltar. Olha, tira o excesso no paninho e volta a pegar o branquinho novamente. O branco, ele tem bastante pigmento, né? Então, ele é bem grosso.
espiadinha. Olha. Muito bom. Claro que a gente não vai poder deixar com cara de estêncil, né? Então, a gente vai mexer nelas. Essa daqui já é mais escura, eu só vou pôr luz no centro delas, assim, ó, bem... Só a sujeira aqui, do branco que tá aqui no meu pincel. Eu já não posso deixar elas ficarem brancas que nem as outras. Muito bem. Nós vamos pegar um pincel que vocês tenham redondo. Seria assim, o pincel linear, né? Só que ele é mais grossinho, um pouco de... Eu tenho esse daqui, né? Olha. Mas tem da Condor. Um pincel aí que vocês estejam acostumados. Pode ser até o de contorno mesmo, zerinho. Vou pôr um pouquinho de diluente nesse potinho meu aqui. Só para mim molhar, ou hidratar o pincel, né? Tirar o excesso. Pegar o azul cobalto e do miolinho, olha. Por isso que eu falei para marcar, né? Para cima, eu vou colocar, escurecer com azul, só que puxando, fazendo uns puxadinhos, ó. Como a pétala é redonda, a gente puxa, ó, arredondadinho também, tá bom? Não muito só reto. Ó, faz um pouquinho o contorninho da pétala. Aqui já é uma pétala que tá, uma hortênsia que tá pra baixo, né? Essa aqui também, olha. Ó, sem diluir, ele pega bastante tinta, então, hidrata novamente. Com a pontinha do pincel, para pegar menos tinta. Dá para fazer 2 a 3 pétalas com uma molhadinha do pincel. Eu peguei uma hortênsia de verdade e fiquei olhando. E ela tem, né, assim, ó, umas dobrinhas, uns risquinhos que saem do miolinho. Pelo menos essa, que são tanto tipo, né? Pelo menos essa que eu peguei, ela era mais branquinha. Ó. Hidrata lá, tira o excesso e pega o azul. Quando for fazendo assim, às vezes o branco, né, na hora da gente clarear, ele pega demais. E ele acaba fechando muito a florzinha. Então, é com esse azul, porque ele é o azul do fundo, né? Vocês podem dar, assim, uma separaçãozinha nelas, assim. Desgrudar, né? Um pouquinho a pétala.
Essas que estão aqui mais escurinhas também, pode puxar. Conforme o pincel vai ficando seco, né? Ele já para, né, de fazer delicadinho. É onde a gente hidrata, né? Tira o excesso e volta a fazer os risquinhos novamente. Olha como ela já forma, né? Ela pode, aqui já poderia deixar assim, porque ela já tá num ponto, né? Bom, essas aqui eu fiz um leve contorninho, tá vendo? Essas, se a gente for analisar, nem precisaria, porque ela tá bem assim, as florzinhas ficaram, sobressaíram bem, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr primeiro mais alguns miolinho com o branquinho. Agora eu já vou pegar um pincelzinho menor, tá? Pode ser o pinta-bolinha também, de menos pelinho. Vamos colocar novamente, porque aquela hora lá eu mais marquei para mim saber onde elas estavam, né? Um guia, né, pra... Aí aqui assim, olha, onde fica esses espaços, vocês põem miolinho. Porque são as hortênsias que estão por baixo, tá? A ideia é essa. Então, se vocês porem o miolinho, olha, elas vão formar ali embaixo, vão representar que tem mais florzinhas. Olha, gente, eu não mexeria mais. O que eu fiz na minha? Vamos supor, deixa eu fazer nenhuma aqui. Vamos pôr essas duas, que elas ficaram meia falhada, né? Eu hidratei o meu pincel, o zerinho mesmo, e fiz a pontinha novamente e dei um leve, olha, um leve brilho. Só que tem que ser com o pincel ali, molhadinho na aquarela. Por quê? Pra ficar assim, bem suave. Não deixar formar pelotinho de tinta, né? Ficar uma coisa assim, bem natural mesmo. Essa daqui foi nossa, melhor do que as outras. Acho que tudo na vida da gente é assim mesmo, né? Conforme você vai fazendo, você pega mais experiência. Acho que como eu fiz as outras antes, eu tive que mexer um pouquinho mais com o branquinho aqui novamente, olha. Mas essas aqui não precisa, elas estão ótimas. Certo? Então, se acontecer isso, mas aqui, como ela ficou um pouco mais escura que as de lá, o que eu vou fazer? Vou hidratar, vou pegar o azul hortênsia e vou desenhar de leve as que estão atrás, tá? Olha, sobressair melhor aqui. Daí tá aqui. Pronto. Com o pincel lixadinho. Esse daqui é o número 6. Ele tá quadradinho, tá vendo? Nós vamos fazer a folha. Vou hidratar o meu pincel. Vou direto no verde. Porque mesmo que ele fique meio aguadinho, ele já forma um fundo, né? Olha, pra minha folha, que já tá em cima do stencil, né? Ó. Então, daqui o pincel pra cá. E aqui o friso da folha com o verde musgo pra lateral.
Vou pegar o branco, vou encostar nessa parte aqui, ó, vou fazer uns 4 tracinhos, com excesso da tinta. E com o que sobrou no meu pincel, eu varro sentido lá na ponta da folha. Ficou pouco, eu pego mais. Olha, descarreguei ali o meu excesso. E aqui, ela é mais clarinha. Então, também vou descarregar na pontinha, tiro o excesso e varro. Sentido da ponta para o fundo da folha. Verde pântano. Vou descarregar aqui o excesso. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o branco. Nessa lateral aqui, ó, descarrego a tinta. Nossa, gente, essa hortênsia aqui ficou prática de fazer. Nossa, como é gostoso quando a gente acerta, né? Ficou muito boa mesmo, ficou bonita. Saiu um pouco daquelas hortênsias tradicionais, redondinhas, né? Achei até que a gente trabalha menos que aquela. Aí está as folhas. Coloquei o molde novamente e eu vou pegar o rústico e vou dar início nesse galho. Ele é curtinho aqui, que é pra gente trabalhar. Olha, só uma ideia, né? Da onde que vai sair o tronco da hortênsia. Então, eu já preenchi ele com o rústico. Agora, eu vou pegar um pincel chato pra gente fazer uns galhos, né? Que ela tem bastante galho seco. Eu tenho um pouquinho de rústico aqui. Esse daqui é o pincel chato da Ceramic. Vocês podem fazer com o pincel que tiver acostumados, né? Vou pôr um pouquinho de rústico. Vou pingar um pouquinho com o próprio pincel. Diluir a minha tinta. Daí, como que eu vou sair uns galhos? Eu puxo um galho, assim, sinuoso, olha. Aí, nessa voltinha dele, eu saio, ó, nas voltinhas eu saio os galhos mais finos. Dos galhos mais finos, você sai outro, ó. Então, o início sempre é um galho, você pode apertar o pincel e fazer, olha, um galho grosso, sinuoso, sobe e desce, sobe e desce. E aqui nessas voltinhas, olha, é onde eu saio os galhos. Aqui eu vou sair um galho, aqui eu já saio assim, que nem um espinho, ó. Saio mais grossinho e mais curto, né? Pra dar volume. Que eu aumentei ele um pouquinho mais comprido. Um pouquinho de branco, pega um pouquinho do rústico. Eu vou iluminar, porque esse daqui ele é largo, então dá pra gente iluminar um pouquinho, ó. Com o verde musgo,
Eu coloco aqui junto com o rústico. Diluo também. E posso pegar assim meio que junto. Para fazer as folhas aguadas, né, ó. Diluir um pouquinho mais. Eu gosto delas bem... Já chama de folha aguada, né? Gosto delas mais transparentes. Daí, é incrementar o ramo, colocar um poema. Eu tô com outro aqui. E acho que eu vou pôr um jarro do lado. Esse daqui, esse ramo, eu fiz exatamente o que é o estêncio. O estêncio já é o ramo de hortênsia. Se vocês forem querer fazer um jogo de banho, uma toalha com esse tipo de hortênsia, é só utilizar os negativos das folhas e a primeira hortênsia aqui, né? Que ela dá, olha, tamanho do barrado da toalha. Se achar que quer dessa daqui, porque eu fiz o barrado, o 151 é o barrado de hortênsias, né? Mas é a hortênsia bem pequenininha, redondinha. Se de repente quiser que eu faça um barrado com essas hortênsias maiores, né? Um estêncil para toalha, aí deixa recado no WhatsApp ou mesmo no Face ou aqui nos comentários, a gente vai procurando fazer. Puxar uns fiozinhos. Olha como aumenta o ramo, né? Então, é isso. Essa é a nossa nova hortênsia Su 260. Tá joia? Um grande beijo, muito obrigada por tudo e fiquem com Deus.